Olá, gente querida, que bom estar junto com você, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Nesse momento nós estamos nos reunindo para adorar o Deus da nossa salvação e vamos agora ter um momento de louvor e adoração. Que Deus abençoe a sua vida. De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. E se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz já não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor, e que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz já não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. O meu amor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça
e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Irmãos amados, que alegria e que privilégio ter a oportunidade de compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com vocês. Eu gostaria de ler Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7 e dar continuidade àquela temática apresentada pelo Sérgio na semana passada, quando ele abordou o tema serviço cristão, ressaltando a importância de todos estarem envolvidos nesse serviço, seguindo o exemplo de Jesus. E esse texto eu creio que pode também nos ajudar a entender de que maneira nós devemos servir, de que forma devemos funcionar, de que maneira devemos servir a Deus e, consequentemente, aos homens, à sociedade, aos nossos semelhantes. Então vamos ler o texto? Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar. Senhor, nos abençoa através da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos muito compreender à luz do Evangelho, à luz da verdade, à luz dessa mensagem que transforma vidas. Precisamos compreender a Tua vontade para funcionar diante de Ti, perante os homens, como convém, de uma maneira que Te glorifique e de uma maneira que os homens encontrem em nossas ações ações de graça, ações que glorificam o Teu nome. Que o Senhor nos ajude a entender como devemos servir ao Senhor e aos homens. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem nos mostra o momento em que alguns homens foram escolhidos para exercer um papel, para funcionar dentro da comunidade cristã, uma vez que um problema havia surgido.
Esse texto nos fala dessa escolha e nos fala de um grande desafio que os apóstolos estavam enfrentando dentro da comunidade cristã. Algumas pessoas viúvas, o texto diz que as viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas. Os judeus da região da Palestina, de Jerusalém, estavam negligenciando os judeus de fala helênica. As viúvas estavam sendo esquecidas. Parecia haver ali algum tipo de predileção, escolha, vamos escolher quem deve ser servido primeiro. E, consequentemente, isso gerou um mal-estar, isso gerou mais do que um mal-estar, isso gerou um problema sério, porque pessoas estavam sendo privadas de receber a sua porção diária, que era distribuída pelos próprios apóstolos naquela ocasião. E aí a gente precisa entender algumas coisas, trazer à memória algumas coisas para compreender o que estava acontecendo ali, os desdobramentos que levaram essa situação a ocorrer. Muitos judeus, eles deixavam locais, muitas localidades do Império Romano e foram para Jerusalém para o Pentecostes, na festa de Pentecostes. E, como você bem sabe, após o sermão de Pedro, após o derramar do Espírito, muitas pessoas que, convertidas ao judaísmo, se converteram a Jesus Cristo. E muitos permaneceram em Jerusalém, muitos não voltaram para os seus lares, muitos deles decidiram permanecer ali. E ali não tinha trabalho para todo mundo, moradia para todo mundo. Faltavam recursos para essas pessoas, ao ponto de que algumas pessoas decidiam vender suas propriedades e colocar diante dos apóstolos para que eles pudessem distribuir aquelas pessoas que estavam mais necessitadas. E por conta de todo esse contexto de necessidades materiais, algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Dentro desse ambiente de necessidades materiais, algumas pessoas estavam sendo ignoradas. Os apóstolos então decidem reunir um grupo de discípulos, ou a comunidade de discípulos, e tomar uma decisão, dar uma direção para que aquele problema fosse sanado, para que aquela situação não mais voltasse a se repetir. O versículo 2 diz que, por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então eles reconhecem que existe um problema, mas diante dessa demanda eles tinham outras coisas para realizar, como servir a igreja a partir da ministração da palavra, a partir do serviço da oração. Mas eles afirmam no versículo de número 3 que algo deveria ser feito. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Nós vamos nos dedicar à tarefa, à nossa vocação, ao nosso chamado, aquilo que fomos chamados para realizar, enquanto esses homens vão realizar um outro tipo de serviço. Eles serão aqueles que se tornarão responsáveis pela distribuição, por colocar alimento na mesa dessas pessoas necessitadas, para que esse problema deixe de existir. E o versículo 5 diz que essa proposta agradou a todos. Agradou a todos, foram separados homens cheios de fé, cheios de sabedoria, gente cheia do Espírito Santo para cumprir essa tarefa. E esse é o desfecho inicialmente daquela situação. Mas eu queria pensar um pouco sobre o que esse texto nos mostra, de que maneira, a partir desse texto,
nós podemos aprender a olhar para as situações, olhar para as demandas, uma vez que somos chamados para servir aos homens, enquanto servimos a Deus, como esse texto pode nos ajudar nesse sentido? O que essa passagem tem a nos ensinar sobre a forma de como a igreja deve funcionar na prática desse serviço cristão, nessa prática da diaconia da graça diante dos homens. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que devemos compreender que a igreja ela é chamada para servir a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Se somos chamados para servir aos homens, somos chamados para sinalizar que somos discípulos de Jesus e estamos afirmando que amamos Jesus, nós não podemos ignorar aqueles que sofrem, aqueles que padecem de algum tipo de privação, aqueles que estão famintos, aqueles que estão precisando de socorro. A queixa chega aos discípulos, aos apóstolos, aí no versículo 1, naqueles dias o número de discípulos crescia e uma queixa foi apresentada. As viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas. Se a igreja é chamada para servir no mundo, ela não tem o direito de escolher quem vai receber esse serviço. Se somos chamados para fazer as obras que manifestam o caráter de Deus, o caráter de Cristo, o amor de Cristo diante dos homens, nós não podemos escolher quem será aquele que vai receber, quem é que pode receber. Nós não podemos olhar para o rosto de alguém, para a cor da pele de alguém, para o bolso de alguém, para a condição social de alguém e a partir disso definir que essa pessoa pode ou não pode receber o serviço da igreja, receber a graça de Deus mediante as nossas ações como servos de Jesus. Então, eu e você precisamos entender que, uma vez que somos chamados para servir a Deus, nós não temos o direito de escolher quem vai receber os benefícios que Deus quer conceder, quem vai ser socorrido. Deus está disposto a socorrer a todos. Deus está disposto a fazer com que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade se manifeste diante de todos. Eu e você, como gente que tem que se envolver no serviço cristão, precisamos entender isso. Não olhemos para o rosto, para a situação das pessoas do ponto de vista de que elas podem receber algo ou podem deixar de receber algo por conta, talvez, de olhar e dizer, olha, nós temos predileção por essa pessoa. Essa pessoa deve ser atendida primeiro. Se a pessoa que está diante de você tem urgência, essa urgência Deus também quer suprir. Essa urgência Deus também quer suprir com urgência. Portanto, olhe com atenção para todos, sem nenhum tipo de discriminação. Assim, o nosso trabalho vai glorificar a Deus, o nosso serviço vai glorificar a Deus. Em segundo lugar, essa passagem nos ensina como pessoas que recebem a vocação de estar a serviço dos homens, nós devemos compreender que Deus chama todos ao serviço. Deus quer contar com um grupo sempre maior de cooperadores. O versículo de número 3, diante daquela situação que, de certa maneira, é uma queixa contra os discípulos, contra os apóstolos, que eles eram as pessoas responsáveis pela distribuição diária do alimento, eles sugerem, eles apontam o caminho. Gente, isso não pode continuar dessa maneira. Portanto, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós vamos passar essa tarefa para eles.
Aqui o texto nos indica que os apóstolos já não estavam funcionando bem dentro daquilo que eram chamados para fazer, o ministério da palavra e o ministério da oração, e estavam muito ocupados com outras questões e também não estavam conseguindo atender aquelas demandas. Então eles olham para a situação e sem nenhum tipo de melindre, olhando, olha, talvez não seja um problema nosso, a gente tem que se preocupar com outras coisas. Não, de forma responsável, de forma madura, eles assumem aquela situação e dizem, olha, nós precisamos de pessoas que cooperam, nós precisamos de pessoas que auxiliem no trabalho que nós realizamos. Uma vez que vamos fazer isso, não vamos negligenciar a palavra de Deus, o ministério da oração, mas também jamais diante dessa circunstância de adversidade nós vamos olhar para o sofrimento do outro e ignorar. Nós vamos fazer o seguinte, escolher pessoas notórias, pessoas qualificadas. Mas que tipo de qualificação? Pessoas que tinham capacidades humanas simplesmente para fazer aquilo? Não. Pessoas que eram cheias do Espírito do Senhor. Pessoas cheias de fé. Pessoas que pudessem suprir, ouvindo a voz de Deus, suprir, expressando o caráter de Deus, suprir, expressando o amor de Deus. Essas pessoas foram escolhidas. E aí nós temos os nomes dessas pessoas. Estevão, que era um homem cheio de fé, versículo 5 diz isso. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Essas pessoas vão se colocar a serviço desses necessitados. Então, o que esse texto nos mostra? Quanto maior for o envolvimento das pessoas que estão dentro da comunidade de fé, quanto maior for o seu envolvimento na sua comunidade, quanto maior for o seu envolvimento na igreja, no sentido de estar servindo o outro, isso vai trazer equilíbrio. As nossas ações serão mais assertivas, as nossas ações serão ações que irão produzir maiores frutos para a glória de Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas acham que o trabalho, o serviço, ele fica destinado apenas para alguns. Mas isso é um engano. Quando se pensa assim, quando se age assim, quando a igreja equivocadamente funciona dessa maneira, ela compromete o nome de Deus. Ela presta um desserviço a Deus e aos homens. Então notem, é muito importante você entender que todos nós somos chamados para servir. Quando assumimos essa responsabilidade, quando funcionamos de acordo com os nossos dons, com as nossas vocações, isso vai beneficiar muita gente, isso vai trazer equilíbrio para o corpo de Cristo, isso vai fazer com que a igreja de fato expresse o rosto de Deus para os homens. Bondade, misericórdia, igualdade, tudo isso pode ser manifestado diante dos homens simplesmente porque muitas pessoas estão envolvidas. Portanto, olhe para a sua vida hoje. Você que é um discípulo de Jesus, você que afirma ser um seguidor de Jesus, você não pode olhar para a sua vida e não se perceber como alguém que deve estar a serviço dos outros. Todos são chamados para investir suas vidas. Todos são chamados para investir as suas vidas no serviço de amor. Todos nós. Sua vida precisa ser uma vida de serviço ao próximo. Sua vida precisa funcionar de maneira que você viabiliza a vida de quem está ao seu lado. Você torna a vida de alguém melhor porque funciona,
porque socorre, porque está apto, está o tempo todo com um olhar atento diante daquelas pessoas que estão ali ao seu redor para ver quem necessita desse socorro. Então entenda isso. Quanto maior for o número de pessoas no envolvimento, no engajamento desse serviço, maior serão os benefícios para aqueles que estão diante de todos nós, daqueles que cruzam os nossos caminhos, e maior louvor será dado ao nome do nosso Deus. Será exaltado o nosso Deus, porque todos nós devemos funcionar como diáconos, todos nós, à luz do grande diácono, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. E em terceiro lugar, nós que somos chamados para o serviço cristão, nós que devemos ministrar graça, bondade e misericórdia no mundo, devemos compreender que a igreja deve se colocar a serviço de todos e de maneira integral. Veja aí o que diz o versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa, a tarefa de servir a mesa. Isso é serviço, isso é ministério, isso glorifica a Deus, isso faz com que Jesus seja percebido em nossas ações. E por outro lado, diz o versículo 4, nós vamos continuar nos dedicando à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, gente precisa de alimento para a alma, para o espírito, e gente precisa de alimento para o corpo. Nós temos necessidades físicas, emocionais, materiais, e a igreja tem que funcionar em alguma medida para atender essas necessidades, bem como ela não pode fazer isso deixando de lado o serviço do ministrar a palavra. O alimento para a alma, o alimento para o espírito. Em momento nenhum, quando os apóstolos afirmam que é necessário escolher alguns para que essa tarefa seja repassada para eles, eles estão dizendo, olha, nós vamos fazer isso porque isso é mais importante e aquilo é algo que tem menor importância. Não. A ministração da palavra, a oração e o servir à mesa, não existe competição entre uma coisa e outra. Essas coisas precisam andar juntas. Essas coisas precisam funcionar juntas, andar de mãos dadas. E é muito fácil a gente perceber que nós precisamos servir o homem, todo homem. O evangelho é para todo homem e para o homem todo. Isso mostra a integralidade do ser, daquilo que somos. Somos seres integrais. E isso fica claro nas ações do próprio Jesus. Jesus, ele satisfazia necessidades básicas. Ele, praticamente, a gente pode dizer que ele começava a satisfazer necessidades básicas e, num outro momento, caminhava em necessidades mais profundas. A gente vai encontrar Jesus alimentando as pessoas pela palavra e a gente vai encontrar Jesus alimentando as pessoas, matando a fome do estômago. Por isso, não é certo negligenciar o ministério da palavra, bem como não é certo negligenciar os necessitados que dependem da graça do Senhor. E essa graça há de alcançar esses necessitados através das nossas ações, através desse serviço que eu e você somos chamados para praticar. Então, todo homem precisa de alimento para o espírito e também alimento para o corpo. O evangelho é abrangente. A diaconia, esse serviço precisa entender, a nossa vida precisa funcionar com esse tipo de consciência. Nós precisamos, a igreja deve servir a todos. E esse serviço é serviço de todos, para que todo homem receba os benefícios da graça, da misericórdia, do amor, da provisão, do sustento do nosso Pai que está no céu. Eu queria orar
pedindo que o Senhor nos abençoe, para que juntos a gente possa ter aprofundamento no discernimento da palavra dele, para que assim eu e você estejamos funcionando como bons diáconos, como bons servos, como bons ministros do Evangelho. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu quero fazer por mim e por você. Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê um entendimento, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê condição de discernir através da Tua palavra que nós somos chamados para servir a todos e que somos chamados para servir a todos, todos nós da comunidade servindo, para que assim o homem possa estar satisfeito em suas necessidades, sejam elas físicas, materiais, emocionais ou também espirituais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos unja para que o nosso serviço, Senhor, possa glorificar o Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.